Durante anos, achei que minha vida estava bem encaminhada. Casado com a Camila há mais de 2 décadas, pai do Lucas, um filho que eu amo mais que tudo, e com uma carreira sólida numa grande empresa de tecnologia em Campinas. Temos uma casa linda num condomínio fechado, 2 carros na garagem, e aquela aparência de família perfeita, que engana até quem vive dentro dela, naquela noite. A agência onde Camila trabalha como designer ia fazer uma festa de fim de ano. Ela estava animada, se arrumando desde cedo, caprichou no vestido vermelho, maquiagem impecável, perfume novo. Eu sinceramente estava cansado, mas ela insistiu tanto que acabei indo. Hoje eu penso que talvez tivesse sido melhor ter ficado em casa. Mas a verdade é que, se eu não tivesse ido, teria continuado vivendo uma mentira. A festa era daquelas sofisticadas. Gente rindo alto, copos cheios, clima leve, mas eu não conseguia relaxar. Camila estava diferente. Animada demais, rindo demais, se afastando demais. Em determinado momento, vi um cara se aproximando. Alto, bem vestido, seguro demais para alguém que nem me conhecia. Ele foi direto nela, como se eu nem existisse. Chamou para dançar. Ela recusou, sorriu, e ele saiu como se fosse tudo normal. Mas eu vi o olhar. Aqueles segundos entre eles carregavam alguma coisa. Cumplicidade, história, desejo. O nome dele era Rodrigo. Ouvi alguém falando. Trabalha na área de vendas da agência dela. Um dos melhores segundo os colegas. E enquanto a noite seguia, percebi que Camila o olhava o tempo todo. Quando dançamos, ela se distraía olhando por cima do meu ombro. E, em todas as vezes que ele olhava de volta, ela desviava os olhos rápido, como quem é pega fazendo algo errado. Meu estômago embrulhou. Na volta para casa, esperei o silêncio do carro preencher o espaço, até não aguentar mais. Perguntai-na, Lata, tem alguma coisa entre você e aquele cara? Ela se ofendeu. Claro. Jurou que... não. Disse que era só colega de trabalho, que eu tava vendo coisa onde não tinha. Mas não era só desconfiança, era instinto. E o instinto não falha. Naquela noite perdi o sono. Fiquei no sofá, repassando cada olhar, cada gesto. A roçada dela, com ele, o jeito que ela ficou nervosa quando perguntei. Nada fazia sentido. E quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Tinha coisa errada. E eu ia descobrir, 2 dias depois, procurei um velho conhecido. Um cara discreto, que já tinha feito alguns trabalhos como detetive particular. Entreguei o nome do tal Rodrigo, pedi para seguir os dois. Não queria mais viver com dúvidas. E eu precisava de certeza. E ela veio rápido demais. Em menos de 2 semanas, o detetive me trouxe provas. Fotos, vídeos, até áudios. Minha mulher não estava só tendo um caso. Ela estava envolvida. Tinha sentimento, tinha rotina, tinha encontros em motel. Inclusive nos dias em que ela dizia que estava fazendo hora extra, eu vi tudo. OSPI, os abraços, ela entrando no carro dele saindo de mãos dadas, até foto dos dois dentro do nosso condomínio. Quando vi uma das fotos, senti meu coração parar. Era ela com ele, dentro da nossa casa, usando meu roupão. Na poltrona onde eu sentava para ver TV, depois do trabalho. Na NASA, cama na manhã seguinte, enquanto tomávamos café como se nada estivesse acontecendo. Abri o envelope e comecei a colocar as fotos na mesa, uma por uma. Ela foi empalidecendo a cada imagem. Quando falei você me traiu dentro da nossa casa, ela não negou, tentou justificar. Disse que era só desejo, que era diferente. Que eu não entendia, que não queria me perder, mas já tinha perdido. Você vai me deixar? Ela perguntou, tentando chorar. Eu encarei firme e disse, não, você vai sair por aquela porta agora, e não volta mais. E foi isso, joguei tudo pro alto. 23 anos juntos, rasgados em segundos. E o pior, nem era traição. Era ela achar que podia continuar comigo, dividindo a cama, a casa, a vida e o amante. Como se fosse normal. Se você chegou até aqui e quer saber até onde essa história vai, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos blocos, eu vou mostrar que vingança não é só um prato que se come frio, às vezes ele é servido. Com juros e correção monetária, Camila saiu da casa chorando, com as coisas jogadas no porta-malas do carro. Na porta, ela ainda teve a audácia de perguntar, você realmente vai jogar fora 23 anos por causa de um deslize? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos e depois respondi, não fui eu quem jogou fora. Você fez isso quando resolveu se deitar com outro homem na nossa cama. Ela foi embora, mas a história não terminou ali. No dia seguinte, nosso filho Lucas me ligou. Camila tinha falado com ele antes. Estava corando dizendo que eu a tinha expulsado, que estava sendo cruel. Lucas estava indignado. POQ. Está
acontecendo? Ela me disse que você surtou e colocou ela pra fora sem motivo. Respirei fundo. Como explicar para um filho que a mãe dele passou mais de um ano traindo o pai com um colega de trabalho? Que ela estava disposta a manter o casamento só pelo conforto e conveniência? Eu contei a verdade. Sem florear, sem esconder, mas o que mais me surpreendeu foi a resposta de Lucas. Pai, é sério isso? Eu não sei o que dizer. E vocês dois? Mas, se isso for verdade, ela precisa arcar com as consequências. Eu queria proteger o Lucas de tudo, mas já era tarde. A sujeira da traição tinha respingado nele também. Eu não podia evitar. 2 dias depois, Camila Poresso. Na casa, com um papel na mão, uma ordem judicial provisória. O advogado de Rodrigo, o amante dela, tinha conseguido uma liminar que permitia que ela voltasse a morar ali até que tudo fosse resolvido judicialmente. Eu fui forçado a dividir o mesmo teto com a mulher que me traiu descaradamente. Dormíamos em quartos separados, claro, mas a tensão era insuportável. A audácia dela não parava de me surpreender. Certa noite ela me disse com a maior naturalidade do mundo: Daniel, isso não precisa mudar nada. Posso continuar sendo sua esposa como sempre fui. Você tem suas coisas, eu tenho as minhas. Rodrigo, é só uma distração. Você tem sua vida, eu tenho a minha ou podemos coexistir. Eu fiquei olhando para a cara dela por alguns segundos, tentando entender se era cinismo ou pura insanidade. Ela achava mesmo que eu ia aceitar dividir minha casa com ela. E Kamel? A resposta veio na forma de um silêncio cortante. No dia seguinte, fui falar com um advogado, e foi aí que a realidade me acertou como um soco no estômago. Daniel, ele disse, ela tem direito à metade de tudo, e se ela insistir, você ainda pode ter que pagar pensão. Mesmo sendo ela quem traiu, mesmo com provas, a lei não se importa com sentimentos. Camila ganhava bem menos do que eu. O advogado dela estava se aproveitando disso. Ela não queria só metade, queria a casa, o carro e uma pensão alta. E tudo isso com um sorriso no rosto, como se fosse só mais uma negociação. No meio de todo esse caos, recebo uma ligação da minha filha mais nova, Mariana, que mora com a mãe desde o divórcio anterior. Ela estava sabendo de tudo. Camila já tinha espalhado a versão dela para toda a família, que eu era controlador, ciumento, frio, que eu não dava atenção, que ela só tinha procurado carinho fora de casa, porque se sentia abandonada. Pai, a mãe está dizendo que você destruiu a vida dela, que você está se vingando dela com maldade. É verdade? Respirei fundo. Expliquei tudo. Novamente, a verdade era dura, mas eu me recusei a ser o vilão da história. Mariana ficou em silêncio, apenas disse: eu não sei mais no que acreditar, e desligou. Eu sabia que estava perdendo mais do que um casamento. Estava perdendo minha reputação, minha família, meu nome. E pior, estava sendo pintado como culpado. Foi nesse momento que decidi que não ia apenas aceitar o que estavam tentando me impor. Se queriam guerra, teriam, mas seria no meu campo, no meu ritmo, com as minhas regras. Liguei para o meu contador. Pedi para transferir uma parte do meu patrimônio para contas internacionais. Apliquei o restante em investimentos que não podiam ser rastreados com facilidade. Comecei a planejar uma forma de sair daquela situação com o mínimo de perdas. A justiça não ia me proteger, então eu mesmo teria que me proteger. Comecei também a organizar minha saída da empresa. Já tinha ofertas de outros lugares, e pensei em aceitar uma proposta de uma empresa em Lisboa. Mas antes disso, precisava me livrar de algumas pendências. Comecei por cancelar todos os cartões de crédito conjuntos, fechei nossas contas conjuntas, e abri uma nova só no meu nome. Cortei todas as fontes de gasto que Camila tinha acesso. Se ela queria brincar de independência, ia ter que aprender a viver com a própria renda. Mas ela não gostou nada disso. Você vai me deixar sem dinheiro? Ela gritou numa manhã, depois de perceber que não conseguia usar nenhum dos nossos cartões. Você não é homem! Você é um covarde, covarde! Covarde é quem deita com outro enquanto o marido está trabalhando. Covarde é quem mente pro filho e espalha mentiras para a família. E ainda tem coragem de se olhar no espelho. Ela me chamou de doente, de vingativo, de cruel, mas eu não recuei. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle. Você que está acompanhando essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a guerra só começou. E no próximo bloco você vai ver até onde eu fui, para garantir que ela nunca mais tivesse paz. Às minhas custas. Depois da cena da Camila berrando na sala por não conseguir acessar os cartões, a casa ficou num silêncio pesado. Mas para mim, foi o som da liberdade, começando a ecoar. Silêncio é o que vem antes da tempestade, e a minha tempestade ainda estava só no início. A justiça podia estar ao lado dela no papel, mas eu conhecia bem o jogo do mundo real. Ela queria metade de tudo que tentasse. Só que,
Quando ela estendesse a mão para pegar, já não haveria mais nada ali. Nada não. Dela, nada no Brasil. Eu precisava ser estratégico. Primeiro passo foi terminar a transferência de parte do meu patrimônio para fora do país. Não era pouca coisa. Tinha imóveis, aplicações, cotas de sociedade, tudo pronto para ser realocado. Registrei uma holding em Montevidéu. Passei a maioria dos ativos para ela e nomeei meu irmão como sócio majoritário. Agora, oficialmente, eu era um funcionário da minha própria empresa, com um salário bem modesto no papel. A ideia era clara, que Camila, na hora que pedisse pensão e divisão de bens, encontrasse migalhas. No papel, eu era quase um falido. Na prática, estava mais rico e mais livre do que nunca. Enquanto isso, ela continuava se fazendo de vítima. Ligava para a família, para os amigos, para minha irmã, que sempre foi próxima dela, menos dizendo que eu a estava perseguindo, que estava quebrando ela de propósito. Mentira. Eu só estava devolvendo o que ela plantou. Num domingo à tarde, fui chamado por um velho amigo meu, o Marcelo, que trabalha com investigação privada. Ele disse que tinha algo que eu precisava ver. Era uma sequência de áudios recentes, entre Camila e o tal Rodrigo. Nos áudios, ela dizia: Daniel está surtando, mas não tem coragem de me enfrentar de verdade. Eu conheço ele. Vai acabar voltando com o rabinho entre as pernas. Enquanto isso, vou arrancar tudo que puder. Ali, eu soube, ela não só me traiu, como achava que ainda estava no controle. A máscara dela caiu de vez. A raiva que senti não foi de explosão, foi de silêncio. Foi aquele tipo de fúria fria, calculada, que não faz escândalo, mas que destrói. Rodrigo, o amante, trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviços para uma das empresas em que eu era acionista. Entrei em contato com o diretor da área e repassei as provas. Pouco tempo depois, Rodrigo estava desempregado. Aquela era só a primeira peça do dominó. Com ele fora, Camila começou a perder o chão. Agora, além da instabilidade em casa, ela não tinha mais a rede de apoio que o namorado do escritório fornecia. E como eu já tinha transferido os bens, ela começou a perceber que o castelo de areia dela estava desmoronando. Num surto de desespero, ela ligou pro Lucas. Seu pai me deixou sem nada. Estou sendo roubada! Lucas, dessa vez, não respondeu. Com indignação, ele me ligou depois, com a voz calma. Pai, agora eu entendo. Sabe, no início, eu achei que você estava exagerando. Mas vendo as coisas como estão, hoje, eu vejo quem é a minha mãe de verdade. Foi a primeira vez em semanas que consegui respirar fundo. Na mesma semana, fui chamado para uma reunião na empresa. O CEO da holding internacional onde trabalhava me ofereceu um contrato para liderar uma nova operação em Portugal. Salário menor no papel, mas com bônus em ações, casa paga e todos os custos cobertos. Era a minha chance de sumir da vista da Camila menos legalmente e financeiramente. Aceitei. Na hora, dias depois, entreguei o pedido de demissão formal aqui no Brasil. Comuniquei meus sócios que estava saindo, vendi minha parte da operação local e finalizei todos os vínculos diretos com contas bancárias brasileiras. O apartamento que ainda estava no meu nome vendi por valor simbólico para o meu irmão, com um contrato de gaveta. No cartório, nada era mais meu. Camila surtou. Bateu na porta de casa, gritando, dizendo que ia chamar a polícia, que ia processar, que ia expor tudo. Abri a porta calmamente. Pode chamar quem quiser. Só que, quando forem checar, vão ver que não tenho mais nada em meu nome. E sinceramente, Camila, você não tem moral nenhuma para expor ninguém. Ela ameaçou chorar, esperneou, chamou até minha mãe de cúmplice. Eu só observei. Ela não entendeu, ainda menos quem grita perdeu. Eu já estava 3 passos na frente. No dia seguinte, levei minhas últimas malas pro aeroporto de Viracopos. Fui embora do Brasil. Mas antes de embarcar, deixei um envelope na portaria da antiga casa, com uma cópia das dívidas do carro dela, da hipoteca que ela assinou sem ler, e dos boletos dos cartões de crédito que ainda estavam no nome dela. Era minha forma de dizer: agora você é independente. Boa sorte. Na Europa, comecei uma nova vida. Caça tranquila, vista pro mar. Um emprego leve e tempo para mim. E foi ali que me reconectei com a paz. Comecei a escrever, a correr na praia, a curtir a liberdade que há muito tempo eu tinha perdido dentro de um casamento de aparências. Enquanto isso, os boletos da Camila chegavam. O carro foi apreendido. A casa foi leiloada. O nome dela foi parar no Serasa e SPC. Rodrigo sumiu. Lucas cortou relações com ela. E Mariana, bem, ela ainda está dividida, mas já não a defende como antes. Já estabelecida em Portugal, minha vida finalmente respirava. Eu dormia em paz. Sem olhares falsos,
sem desconfiança, mas é claro que Camila não deixaria barato. Eu já esperava que ela tentasse algo mais agressivo, e não demorou. Cerca de 3 meses depois da minha mudança, recebi a notificação de um processo. Ela me acusava de abandono de lar, ocultação de bens e evasão de patrimônio. Clássico. E claro, estava pedindo pensão, indenização emocional. Matei tudo e ainda queria que o juiz bloqueasse. Minhas contas só tinham um problema para ela. Não havia nada no meu nome. As contas estavam offshore. Os imóveis vendidos ou transferidos, a empresa brasileira não me pertencia mais. E como minha renda no papel era baixa, o juiz não conseguiu estipular nem mesmo pensão. Foi um golpe seco no ego dela. A audiência aconteceu por videoconferência. Ela apareceu bem arrumada, fingindo emoção, tentava mostrar ao juiz o quanto tinha sido traída emocionalmente por mim, como se tudo fosse culpa minha. Mas o advogado que contratei, português, experiente, com fala calma e fria, apresentou cada documento, transferência e movimentação com clareza e legalidade. Não havia nada ilícito. Tudo feito dentro da lei. O juiz indeferiu praticamente tudo. Ela surtou na tela. Gritou, chorou, tentou convencer o magistrado. Disse que eu a manipulei, que fui frio, que fui cruel, e fui mesmo. Mas não ilegal. O golpe final veio quando o juiz exigiu dela a comprovação de que a casa era mesmo 100% dela, antes do empréstimo que coloquei no nome dela. Foi então que ela descobriu que nunca teve o imóvel no nome. Era meu, registrado na minha antiga empresa. Ela só tinha assinado os documentos da dívida, em menos de 4 meses. A casa dela menos a casa onde ela me traiu, onde riu da minha cara, onde gritou achando que mandava menos foi a leilão. Comprada por um investidor qualquer. Camila agora dividia o quarto com a filha em um apartamento apertado, sem ar-condicionado, com janela virada para uma avenida barulhenta em São Bernardo do Campo. Lou estava ela, a rainha do lar, vivendo com a filha, e sem um centavo no bolso. Rodrigo tinha sumido de vez. E ela, voltou a trabalhar como vendedora de cosméticos, de porta em porta. Achei irônico. Uma mulher que debochava de gente humilde. Agora batia em portas tentando empurrar maquiagem. E falando em Mariana, minha filha, ela me ligou semanas depois da audiência. Pai, posso falar com você? A voz dela era mais baixa do que o normal. A arrogância tinha sumido. Pode sim, filha. Eu queria pedir desculpa. Eu fui muito dura. A mãe me manipulou. Eu acreditei em tudo que ela falou. E o William me deixou. Disse que não podia se casar com alguém, que achava traição algo normal. Eu respirei fundo. Mariana, você é adulta, fez suas escolhas. E agora está colhendo. Mas ainda é minha filha. Só que, não me peça para esquecer o que ouvi naquela ligação. Ela começou a chorar. Eu entendo. Só queria que você soubesse que eu te amo, nesse dia, senti algo que não sentia havia meses. Tristeza verdadeira. Porque apesar de tudo, ela ainda era minha filha. Uma parte de mim. E ver ela sendo arrastada pro buraco que a mãe cavou, doeu, mas eu também sabia que essa dor ia passar. E a paz de estar longe de ter reconstruído minha vida, me mantinha firme. Camila tentou mais uma cartada. Me acusou de fraude documental por ter colocado empréstimos no nome dela. Mas esqueceu de um detalhe. Ela assinou tudo. E o cartório tinha as assinaturas dela, confirmadas, com biometria e vídeo. Tudo legal, tudo válido. A ação foi arquivada. O advogado dela desistiu de continuar. E aí veio a bomba. Ela tava com dívida ativa no CPF, nome sujo em 3 bancos, dívida com Receita Federal e com mais de 18 boletins de cobrança. Teve que entregar o carro, parcelar o celular e pedir ajuda. A irmã, mas sabe o que é mais bizarro? Ela me mandou mensagem, depois de tudo. Oi, Daniel, sei que as coisas saíram do controle, mas eu ainda te amo. Queria saber se a gente pode conversar. Talvez tomar um café, só conversar. Eu li, respirei e respondi. Camila, o café que você me devia foi aquele que me serviu, na manhã seguinte, a sua traição. Mas Hold, Jake, com outra pessoa. Uma mulher que não mente, não trai e não acha que casamento é um buffet de opções. Boa sorte, sem açúcar. Bloqueei o número. A partir daquele momento, decidi nunca mais olhar para trás. Depois da rejeição fria, Camila e Mariana pareciam perdidas no mundo. Sem dinheiro, sem amigos verdadeiros e com a reputação destruída, se viraram do pior jeito possível. Eu não sabia até que ponto a situação tinha chegado, até receber uma ligação inesperada do delegado da Polícia Civil de São Bernardo. Ele me contou que Mariana havia sido presa por envolvimento em um esquema de fraudes financeiras, algo que parecia coisa de filme, mas que naquele momento era cruelmente real.
O detalhe que ninguém sabia, o verdadeiro cérebro por trás disso tudo, era Camila, que usava a filha para lavar dinheiro e ocultar valores de credores. Eu fiquei atordoado. Não era só uma traição matrimonial. Era uma queda livre rumo ao fundo do poço. Absurdo. Contratei um advogado criminalista renomado para acompanhar o caso da Mariana. Queria garantir que ela não fosse engolida pelo sistema sem ter chance de defesa. O processo foi longo e desgastante. Camila tentou usar toda a influência que tinha para evitar que a filha fosse acusada, mas era tarde demais. Mariana colaborou com as autoridades e revelou tudo, o que facilitou o acordo. No fim, ela pegou uma pena leve, serviço comunitário e acompanhamento psicológico. Camila, bom, sumiu da cidade. Nem sequer compareceu à audiência final. E todo mundo entendeu que a mulher que um dia eu amei tinha se transformado em alguém que não queria mais nada a ver comigo ou com minha família. Enquanto isso, eu seguia minha rotina no sul da Flórida, trabalhando, curtindo a vida e reconstruindo minha dignidade. Depois daquele pesadelo que foi meu casamento, eu precisava de um recomeço de verdade. Deixar para trás as traições, os processos, as mentiras. E foi exatamente o que fiz quando mudei para Miami. A cidade era um choque de realidade, mas também uma chance de renascer. Arrumei um apartamento modesto perto da praia. Nada comparado ao que tinha antes, mas era meu, sem luxo, sem ostentação, só o suficiente para eu me sentir em paz. Comecei a trabalhar em uma startup de tecnologia, numa equipe pequena, cheia de gente jovem e cheia de energia. Eu, com meus quase 50 anos, era o veterano ali, mas logo ganhei respeito por minha experiência e dedicação. As manhãs começaram a ter propósito. Corrida na orla, café na padaria da esquina, livros que eu queria ler há anos. Aos poucos, fui deixando o peso do passado para trás. Não foi fácil, claro. As lembranças ainda vinham de vez em quando, mas eu aprendi a não deixar que elas comandassem minha vida. Foi aí que conheci a Sofia. Uma mulher doce, inteligente, que não tinha nada a ver com os dramas que eu vivi. Ela trabalhava como designer, gráfica, e tinha um sorriso que me fazia esquecer até os dias mais difíceis. Não foi amor à primeira vista, mas foi um sentimento tranquilo, genuíno, que eu não sentia há muito tempo com Sofia. Aprendi que a confiança e o respeito valem mais que qualquer paixão avassaladora. A gente se ajudava, se apoiava e construía algo simples, mas verdadeiro. E não foi uma história perfeita, menos. Mas quem tem uma vida perfeita? Nesse ponto da minha jornada, eu entendi algo fundamental. Às vezes, o pior que pode acontecer, vir a chance que você precisava para se reencontrar, quando você acha que deixou tudo para trás. O passado às vezes bate na sua porta sem avisar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Meses depois de começar a viver essa nova fase com Sofia, um dia, recebi uma ligação da minha ex-sogra, Dona Helena. Ela sempre foi uma mulher reservada, mas me ligou com uma voz preocupada que eu não podia ignorar. Daniel, preciso falar com você. A Camila está envolvida em algo sério, algo que pode acabar na cadeia, e a Mariana está no meio disso tudo. Fiquei em silêncio. Eu já tinha me afastado daquela confusão, mas não podia simplesmente virar as costas para minha filha. Helena me contou que Camila, mais desesperada que nunca, tinha se enfiado numa rede de golpes e fraudes, com um grupo perigoso. Mariana, mesmo querendo sair disso, foi obrigada a participar para proteger a mãe. E o pior, eles tinham dados meus envolvidos, informações pessoais que poderiam me prejudicar. Era hora de agir novamente. Conversei com Sofia, que me apoiou incondicionalmente. Contratamos um novo advogado criminal e um especialista em segurança digital para proteger minha identidade e ajudar Mariana. Foi uma batalha árdua, cheia de ameaças, encontros secretos e noites sem dormir. Mas, aos poucos, conseguimos desmontar a rede criminosa. Mariana foi liberada para um programa de proteção a testemunhas, e Camila, bem, até hoje ela desapareceu. Essa fase foi fundamental para mim. Entendi que a vida não perdoa quem vira as costas para os problemas. E que, às vezes, lutar por quem você ama significa enfrentar até seus próprios fantasmas. Depois de tanta luta, de enfrentar traições, brigas judiciais e ameaças. Finalmente, comecei a sentir que estava encontrando paz de verdade. A vida com Sofia seguia firme e tranquila. Aprendi a valorizar os momentos simples. Um café na varanda, uma caminhada à beira-mar, uma conversa sincera ao final do dia. Decidi me dedicar a ajudar pessoas que, assim como eu, passaram por situações difíceis. Comecei a participar de grupos de apoio e palestras sobre superação, dividindo minha história para inspirar outros. No trabalho, consegui uma promoção que me dava mais autonomia e reconhecimento.
Isso aumentou minha confiança e me mostrou que, mesmo depois de tudo, eu ainda podia conquistar muito. A Mariana, com o tempo, conseguiu reconstruir sua vida também. Hoje ela trabalha com design de interiores e está empenhada em ser uma pessoa melhor. Longe das sombras do passado, Sofia e eu planejamos uma pequena cerimônia para celebrar nossa união, não com festas luxuosas, mas com amigos e familiares, que realmente importam. No fim das contas, percebi que felicidade não é a ausência de problemas, mas a força para seguir em frente apesar deles. Contudo, o que vivi. Comecei a pensar muito no que eu queria deixar para Maria. Não apenas bens materiais, mas ensinamentos e exemplos de vida. Queria que ela soubesse que, por mais difícil que seja a queda, sempre existe um caminho de volta. Conversei com ela abertamente, sem julgamentos, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Expliquei que o amor verdadeiro é baseado em respeito e confiança, e que escolhas erradas podem ter consequências dolorosas. Incentivei Maria a buscar seus sonhos e a se cercar de pessoas que realmente querem o bem dela. Também a apoiei na decisão de focar nos estudos e se afastar das amizades e situações tóxicas que a prejudicaram. Nosso relacionamento, antes cheio de mágoas, foi se reconstruindo aos poucos, com paciência e diálogo. Hoje temos uma conexão sincera e verdadeira, e isso me dá esperança. Hoje, olhando para trás, vejo que toda aquela dor, traição e luta foram o que me fizeram mais forte. Não foi um caminho fácil, mas aprendi que a superação vem de dentro e que a gente pode sempre recomeçar, com Sofia ao meu lado. Um trabalho que me realiza, e a relação sincera com minha filha. Finalmente encontrei a paz que tanto buscava. A vida no sul da Flórida me ensinou a valorizar o presente e a não deixar que o passado dite quem eu sou. Se você está passando por uma situação difícil, lembre-se, a virada pode estar logo ali. Basta coragem para seguir em frente. Se essa história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para receber mais relatos reais como esse. Obrigado por acompanhar até aqui. Tem 2 histórias incríveis aparecendo na tela agora. Escolha uma e continue comigo. Até o próximo vídeo.